exaltado seja a santidade, a soberania, a grandeza do único que é digno, na sua glória, no seu poder e majestade, que nós possamos sermos agradecidos pela presença, pelos livramentos do Senhor no nosso viver diário. Eu falarei um pouco sobre o livro do Apocalipse, no capítulo 13. Esse capítulo 13 do livro do Apocalipse, eu já editei vários estudos, mas esse capítulo 13 do livro do Apocalipse encontra-se cerca de 2000 anos proféticos. Todas as profecias encerram com a atuação destas duas bestas, a de 7 cabeças, os poderes das trevas, e a de 2 chifres. Todas as profecias terminam com a atuação delas duas. Olha, prepare aí, se os senhores creem, seu copo com água. No final vamos participarmos desta bênção. Porém falarei da besta de 2 chifres. Apocalipse capítulo 13, Altíssimo Santo Espírito nos dê sabedoria para compreendermos estas verdades. Capítulo 13, versículo 11. O apóstolo João disse: vi surgir da terra uma besta que tinha 2 chifres. Embora esta besta, cumprimento profético, surgiu, foi a partir do ano de 1517, este cumprimento profético, o surgimento desta besta de 2 chifres, foi a chamada reforma, a partir do ano de 1517. Esta besta representa o querubim, que já age com seus poderes toda a Bíblia. Durante esses 2000 anos proféticos, essa besta tem agido na terra. Porém, para o fechamento de todas as profecias, para a conclusão da pregação do Evangelho, para o término dos 2000 anos da pregação do Evangelho, esta besta, representando esta reforma, a partir do ano de 1517, surgiu para dar a sua cartada final para aqueles que estiverem do lado dele, vão para o abismo eterno. Nenhum ministério, nenhuma igreja poderia aderir a esta falsa reforma. Aí vejam, senhores, jamais uma igreja, um ministério,
poderia ter aderido a esta falsa reforma. Porque o nosso Criador é onipotente, onipresente, onisciente, é infinitamente sábio. O céu inteiro não pode mudar uma vírgula das palavras do nosso Criador. Jamais. Todo o céu não é capaz de mudar uma vírgula, um acento das palavras do nosso Criador. E aí vejam, senhores, como o querubim não conseguiu mudar a sã doutrina na glória. Isso aí precisa ficar bem gravado aí num cantinho da sua mente. Nunca se esqueça disso. Como ele não conseguiu mudar as ordenanças, as grandezas do Senhor na glória, ele veio mudar aqui na terra. Nunca se esqueçam disso. Ele tentou mudar lá, não conseguiu. E os senhores sabem do que deu. Com ele, 1/3 dos anjos. Esta 1/3 dos anjos são alguns milhões de vezes mais do que a população mundial da Terra. Então veja, por ele tentar mudar as grandezas do Senhor na glória, foi expulso 1/3 dos anjos. E ele não conseguiu lá e veio mudar aqui. Isto mais nitidamente a partir do ano de 1517, com esta chamada reforma. Então esta besta de 2 chifres que emergiu da terra, esta falsa reforma a partir do ano de 1517. Até o mais leigo, mais incauto sabe que nós não podemos mudar as grandezas do Santo Evangelho. Aqueles que aderiram a esta reforma estão pregando o Evangelho da besta, o Evangelho do querubim, que não tem nenhum poder de cura, de libertação, de salvação. Senhores, estão vendo dentro das igrejas chuvas de profecias, falsas profecias. E aí, não é de se admirar, porque esta besta, ela surgiu com seus enganos. Todos que estão pregando este evangelho, sem exceção, estão sendo comandados por esta besta de 2 chifres, o evangelho do querubim. O Apocalipse capítulo 13 não tem em cima do muro. Desculpa usar esta expressão. Não tem coluna do meio. Meia luz, meias trevas. E aí vejam, senhores, as 2 bestas, o número delas é 666.
E aí essa chuva de profecias que os senhores estão ouvindo dentro das igrejas, falsas profecias, algumas destas até cumprem, mas os senhores não podem dar ouvido a estas profecias, para que os senhores não sejam enganados, não caiam nos engodos de Satanás. Porque o evangelho que está sendo pregado é o evangelho dele. Estas profecias, por mais que tem algumas que cumprem, mas os senhores não podem dar crédito, não pode dar credibilidade. O que nos salva, nos transforma, nos liberta, é o Santo Evangelho. A nossa salvação está pautada nas grandezas do Santo Evangelho. Os senhores não têm que estar dando ouvido a profecias, mesmo que algumas delas têm verdade, porque os senhores vão cair nas farsas do querubim, do enganador. O que os senhores devem fazer? A cada dia se apegarem no Evangelho do Reino, no Evangelho da salvação. Não sejam impactados com profecias, mesmo que algumas delas tenham um pouco de verdade, com os ministérios de adoração, porque sabemos nós que o ministério de adoração do querubim lá no céu era fortíssimo. E eu escreverei sobre o ministério do querubim. E ele trouxe todos os seus enganos para a terra. Então, senhores, não sejam impactados com pregações bonitas. O que mais tem, eu não darei conta de falar aqui. Alguns líderes que estão com a vida, só o Senhor sabe como. E quando eles vão pregar diante da igreja, o povo chora, derrama lágrimas, acha que é um anjo que está pregando. O mesmo acontece com os adoradores, cantores. Não são poucos destes, só o Senhor sabe como está a vida destes. E quando vão adorar, as pessoas derramam lágrimas. Enquanto os senhores são comovidos por muitos ministérios de louvor e adoração, eu não posso aqui generalizar. Enquanto os senhores estão se comovendo, aplaudindo, derramando lágrimas, o diabo está trabalhando, porque esta é a especialidade dele. Enganar as pessoas com cânticos, adoração, como ele enganou lá na glória. Pregações bonitas, para que os senhores sejam comovidos. Enquanto os senhores se comovem, aplaudem, derramam lágrimas, o diabo está trabalhando, porque esta é a especialidade dele. Então este ministério do querubim, que eu falarei no próximo estudo, esta reforma
que surgiu a partir do ano de 1517 é o querubim dando a sua cartada final. Estas duas bestas, os seus poderes concluem todos os cumprimentos proféticos. Apocalipse 13, versículo 13. Senhores que são inscritos nesse canal, não sejam enganados, não sejam levados por bonitas pregações, músicas de adorações dentro das igrejas. Apocalipse 13, 13. Que ele faria até fogo descer das nuvens à vista dos homens. Se ele tem o poder para fazer fogo descer das nuvens, o que ele não pode fazer no ministério da música, sendo que a música é a especialidade dele? O que ele não pode fazer na mente dos pregadores, sendo que ele conhece a Bíblia mais do que qualquer um de nós? Então, senhores, não sejam levados, pactados por ministérios de louvor, por pastores eloquentes, pós-graduados, porque isto está fazendo parte do ministério da besta de 2 chifres. Então, os senhores tenham em mente, o querubim tentou mudar na glória, não conseguiu, veio estabelecer o seu reino aqui na terra. O nosso Criador jamais aceitaria uma mudança qualquer, mesmo que fosse a mínima, no Evangelho da salvação, no Evangelho do reino. Por quê? Se o Evangelho é eterno, se pudéssemos tirar algo no Evangelho eterno, ele não seria eterno. Não seria o Evangelho da salvação. E aí vejam, senhores, o mais incauto, o mais leigo sabe que não podemos mudar nada, nem tirar, nem acrescentar as verdades do Evangelho. E aí esta falsa reforma, esta besta de 2 chifres surgiu a partir do ano de 1517 com esta falsa reforma para enganar aqueles que não têm nenhum entendimento da palavra. Reprisarei tantas vezes: nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum ministério poderia estar pregando este falso evangelho, porque o evangelho da besta é o evangelho do querubim, que não tem poder de transformação, não tem poder de redenção. Então fica aí, os senhores colocam em mente: não sejam impactados com o que os senhores estão vendo dentro das igrejas, porque Apocalipse 13, 13, se ele faria fogo descer das nuvens para enganar as pessoas, o que ele não pode fazer nos ministérios de pregadores, nos ministérios de adoração?
Portanto, devemos a cada dia vivermos em obediência ao Santo Evangelho, ao Evangelho da salvação. As palavras do nosso Mestre. Onde que se encontra este verdadeiro Evangelho da salvação? No livro de Mateus a João. Ali está as grandezas do Santo Evangelho que saíram dos lábios de Cristo, o nosso Salvador. Ali está o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que cura, salva, transforma, liberta e nos dá o privilégio de nos levarmos para a glória. Onde? Reprisando Mateus, Marcos, Lucas e João. São as palavras que saíram dos lábios do nosso eterno Salvador. Que os senhores sejam visitados. Pega aí agora o seu copo com água, meu Pai. Consagra esta água. Quem dela beber, recebam bênçãos em abundância para a glória do Santo Espírito. Vamos participar. Olhe aí nas suas mãos, meu Pai. Passe com o teu poder nas mãos desse homem, desta mulher, e arranca, meu Pai, tudo aquilo que não procede de Ti. Exaltado e glorificado seja a santidade do único que é digno. Coloque as suas mãos no alto da sua cabeça e creia, meu Pai, passe com o teu poder, que as mãos desse homem e desta mulher tenham o fogo do Espírito, na autoridade que tem posto em minha vida, na autoridade do Santo Evangelho. Meu Pai, visita a vida deste homem, desta mulher, desta família, que se estiverem enfrentando alguma dificuldade, que todo este mal possa cair por terra, na autoridade que é na glória do teu nome. Agora repita comigo. Na glória do Santo Espírito, na glória do Cordeiro, na grandeza, na santidade do nosso eterno Criador. Jogue as suas mãos para trás com fé. E diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai para o abismo maligno e não volte nunca mais. Receba a paz, a libertação, que a sua vida seja próspera, seu lar seja abençoado, para a glória do Cordeiro. Agora estenda suas mãos para um lugar que o Senhor, que a Senhora quer uma bênção, meu Pai. Aonde esse homem e esta mulher está estendendo as mãos, entre lá, meu Pai, com as tuas providências. Que se houver trevas, o mal, que sejam repreendidos para a glória do teu nome. E que lá, meu Pai, entre a luz, a presença do Santo Espírito. Exaltado seja a glória do teu nome, na sua grandeza, no seu poder e majestade, para sempre, para sempre, para todo e sempre. Senhor te abençoe, te guarde a você, todos que fazem parte do seu caminho. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.